Olá, sou a professora Kátia Toffoli, do Eixo de Gestão e Negócios do Instituto Federal do Piauí, Campus Parnaíba, e estou aqui para apresentar o projeto de extensão Banner Itinerante. Ele é um projeto que acontece no Campus Parnaíba e, em razão da pandemia da Covid-19, está sendo feito na versão virtual. Esse projeto é coordenado por mim e os trabalhos são resultados da produção acadêmica desenvolvida pelos alunos da disciplina Projeto Integrador do curso superior de Tecnologia em Processos Gerenciais e serão apresentados pelos respectivos autores. O trabalho segue com seus respectivos autores, que são Ângelo Marcos dos Santos Costa, Deusiano Pereira dos Santos, João Lucas Araújo Cardoso, Maria da Paixão Nascimento Rocha, Shirley da Silva Ribeiro. Tivemos como professor orientador professor Gésio de Lima Veras. Trazemos como tema análise das medidas gerenciais tomadas nos contratos de trabalho dos empregados de hotéis de Parnaíba, Piauí, em decorrência dos efeitos da Covid-19. Este trabalho foi produzido na disciplina de Projeto Integrador no primeiro semestre de 2021. Olá, tudo bem? Eu me chamo Ângelo Marcos e agora eu estou responsável pela introdução do trabalho, que tem como título a análise das medidas gerenciais tomadas nos contratos de trabalho dos empregados de hotéis de Parnaíba, Piauí, em decorrência dos efeitos da Covid-19. Sendo assim, as circunstâncias da pandemia da Covid-19, de igual modo, foram sentidas no setor de turismo, no qual foi um dos mais afetados por conta do isolamento social. Com base nesse contexto, isso se leva pelo fato de que as pessoas encontram-se privadas de sair de suas casas, por conta do alto grau de contágio da doença, e isso ainda está ocorrendo até hoje atualmente. Sendo assim, diversas medidas vêm sendo tomadas por empresas do setor de turismo, e entre elas a redução do quadro de funcionários, suspensão de contrato de trabalho, redução salarial e entre outras medidas. E através disso, surgiu a seguinte indagação para o início da nossa pesquisa, ou seja, que foi o problema da pesquisa. Quais medidas foram tomadas nos contratos de trabalho dos funcionários por hotéis da cidade de Parnaíba, Piauí? E para responder esse problema, tivemos nosso objetivo geral e nossos objetivos específicos. O objetivo geral é analisar quais as medidas de gestão estão sendo aplicadas nos contratos de trabalho em razão dos impactos causados pela pandemia da Covid-19 nos hotéis da cidade de Parnaíba, Piauí. E para alcançar esse objetivo geral, precisamos de objetivos específicos, que dividimos em 3. Queria verificar quais foram as ações estratégicas trazidas pela lei e pela medida provisória que foram utilizadas pelos hotéis pesquisados. E segundo, identificar se as medidas estratégicas foram tomadas de maneira formal ou informal pelo gestor. E terceiro, investigar se os meios e os métodos tomados obtiveram resultados positivos para a organização. A justificativa do trabalho é que o tema da pesquisa ela possui uma importância significativa atualmente, pelo fato de trazer novas informações acadêmicas e sociais para atuais e futuros pesquisadores. Por abordar do quanto que a Covid-19 impactou financeiramente e socialmente falando no segmento hoteleiro no mercado de trabalho em Parnaíba, Piauí. Sendo assim, com essa pandemia, as empresas estão enfrentando novas situações, sejam elas pessoais ou profissionais. E com isso, essa pesquisa ela tem o intuito de mostrar algumas dessas mudanças acontecidas ou que está ainda acontecendo nos hotéis de Parnaíba. E a interdisciplinaridade foi entre direito de trabalho com gestão de pessoas. Pelo fato de que as duas disciplinas abordam assuntos voltados à gestão e em relação à regulamentação de direitos dos colaboradores. Muito obrigado pela atenção
E agora vocês vão ficar com o referencial teórico com o João Lucas. Olá a todos, eu me chamo João Lucas e vou agora apresentar o referencial teórico. Bom, segundo o Avelar 2021, alguns eventos associados à pandemia, como a necessidade de isolamento social, a ruptura de cadeias de suprimentos, entre outros, afetaram as empresas em nível global. A partir da década de 60, o turismo passou a ser impulsionado no sul global por conta dos atrativos naturais e belezas cênicas capazes de atrair uma demanda internacional de viajantes, explica Silva e Santos 2021. As atividades econômicas que compõem a economia do turismo englobam os ramos industriais, que englobam os transportes e a construção civil, do ramo comercial e de serviços. Ainda em Silva e Santos 2021, podemos entender que as oscilações da demanda turística são ocasionadas tanto pelas baixas e altas temporadas quanto pelas flutuações econômicas. Isso resulta nas variações das necessidades de emprego e por isso os empregadores tendem a buscar mão de obra flexíveis e que se adapte aos fluxos turísticos. O teletrabalho, a antecipação de férias individuais, a concessão de férias coletivas, o aproveitamento e antecipação de feriados, o banco de horas, a suspensão de exigências administrativas em segurança e saúde no trabalho, o diferimento do recolhimento do Fundo de Garantia do Tempo de Serviço, FGTS, todas essas são medidas formuladas pelo governo, conforme rege a medida provisória de número 1045, de 27 de abril de 2021. Essa medida é uma ampliação da lei de número 14.020/2020, visando diminuir os impactos causados pelo novo coronavírus. Assim, seu objetivo é o enfrentamento emergencial de saúde pública de importância internacional decorrente do novo coronavírus. Olá, meu nome é Shirley da Silva Ribeiro e eu fiquei responsável pelo falar um pouquinho da metodologia do nosso trabalho. A nossa pesquisa é de caráter descritivo e explicativo e possui como foco analisar e descrever com maior aprofundamento nos requisitos obtidos. Empregou-se também a pesquisa de campo por meio de obter informações para a concepção do acervo teórico. A pesquisa foi realizada, possui um caráter descritivo e explicativo, que visa analisar e descrever com maior aprofundamento os fatos. A pesquisa é desenvolvida por meio de consulta direta das atividades das empresas estudadas e com a aplicação de um questionário para suas explicações e interpretações, que ocorrerá no ambiente do trabalho, além de permitir a utilização de diversos dados e inúmeras explicações, auxiliando também na construção ou na melhor definição de um quadro conceitual que envolve o objeto do nosso projeto de estudo. Adotou-se também a pesquisa qualitativa, pois assim permitiu compreender com maior complexidade os detalhes das informações obtidas. Utilizamos a pesquisa de campo como fonte de informação na construção desse acervo. Foram realizados estudos em 3 hotéis, especificamente entidades prestadoras de serviços hoteleiros situadas na cidade de Parnaíba, Piauí. A princípio, aplicou-se um questionário aos administradores dessas empresas, composto esse questionário por 17 questões, com o objetivo de descobrir as medidas e as reduções de gastos adotadas durante o período da pandemia. Assim, podemos determinar os aspectos da realidade vivida em cada ambiente organizacional e, com isso, em seguida, observamos as relações de custo-benefício das medidas tomadas. A nossa coleta de dados ocorreu no mês de julho do ano de 2021. Com isso, com essas informações, procuramos selecionar os estabelecimentos do setor turístico e utilizamos a nomenclatura única de hotel, de acordo com o Sistema Brasileiro de Classificação do Ministério do Turismo, na cidade de Parnaíba.
Usamos como fonte de pesquisa a plataforma do Google Maps. A pesquisa é desenvolvida por meio de observação direta das empresas estudadas e com a aplicação de um questionário e suas explicações e interpretações que ocorreu no ambiente das empresas. A utilização desses dados dispersos em inúmeras aplicações auxiliou também na construção da melhor definição de um quadro conceitual que envolve todo o objeto do nosso estudo. Os dados obtidos das pesquisas foram adquiridos por meio do preenchimento desse questionário e, desse modo, possível determinar e reavaliar, vivenciar e atualmente atuar o ambiente de estudo na nossa pesquisa. Olá, me chamo Deusiano e nesse momento irei apresentar os resultados e discussões obtidos da pesquisa. O questionário é composto por 17 questões objetivas e funcionais, no qual visam alcançar os objetivos desse trabalho através de uma maneira rápida e ágil. Portanto, aplicamos o questionário diretamente aos gestores das organizações para que pudéssemos recolher respostas concretas e objetivas de uma maneira mais rápida, prática e assim pudéssemos obter o resultado de uma melhor forma. Gostaria de ressaltar que todas as empresas ou hotéis do universo de pesquisa foram contatados por meio de e-mail, ligações telefônicas e até mesmo de maneira presencial através das recepções. Porém, só obtivemos respostas positivas, ou seja, com a resposta do questionário de apenas 3 hotéis da cidade. Portanto, nesse momento irei apresentar alguns quadros que trará a melhor compreensão dos dados analisados e obtidos para o telespectador. Bom, então nesse momento vou apresentar o primeiro quadro, que lerei eu as perguntas e as suas respectivas respostas. Então, iniciando, houve a necessidade de adotar a forma de trabalho home office ou forma remota após o início da pandemia? Uma empresa disse que sim, duas empresas disseram que sim e apenas uma que não. A empresa antecipou férias para alguns de seus funcionários, duas empresas sim, uma não. Houve a necessidade de a sua empresa conceder férias coletivas aos colaboradores no período pandêmico, duas sim, uma não. Houve redução no quadro de colaboradores da empresa, duas sim, uma não. Foi necessário estabelecer o acordo para redução de jornada de trabalho salarial? Nesse caso, já foi diferente. Todas as empresas disseram que sim, ou seja, todas as empresas concederam acordo para redução de jornada de trabalho. Foi necessário utilizar como estratégia gerencial o banco de hora dos funcionários? Nesse caso, uma empresa disse que sim e duas não. Houve algum instrumento escrito formalizando o banco de horas dos funcionários? Nesse caso, nenhuma empresa disse que houve e as 3 assim afirmaram que não houve nenhum instrumento escrito formalizando o banco de horas. Prosseguindo, a empresa optou por aderir à opção de parcelamento do FGTS dos colaboradores, que essa opção ela está prevista na medida provisória 1046, que é uma das medidas que exatamente nós utilizamos como critério de objetivos específicos a serem alcançados. Então, uma empresa relatou que sim aderiu, ao parcelamento e 2 disseram que não. A organização obteve resultados positivos com as medidas tomadas? 2 empresas sim e uma disse que não. Com as medidas adotadas pela empresa, foi possível reduzir de forma satisfatória os gastos com funcionário? Então, a sua grande maioria, no caso 2, disseram que sim e apenas uma disse que não. Prosseguindo, houve alguma resistência por parte dos colaboradores para aceitar as medidas?
Nesse caso, um caso bem interessante, onde as 3 empresas disseram que não houve nenhuma resistência por parte dos colaboradores, salientando assim que todos os colaboradores, teoricamente, aceitaram de bom grado. Prosseguindo, os colaboradores ficaram satisfeitos com as medidas por vocês adotadas. 2 empresas afirmaram que sim, eles ficaram totalmente satisfeitos, e uma disse que alguns não ficaram satisfeitos. Diante do resultado obtido, a empresa pretende continuar com algum método utilizado na gestão no período pandêmico? 2 empresas disseram que sim e uma disse que não pretende continuar com as medidas. Então, a nossa última pergunta de forma objetiva foi: você considera que o conhecimento da legislação trabalhista por parte do setor de gestão de pessoas foi determinante para reduzir os impactos da pandemia nas atividades das empresas? 2 empresas afirmaram que sim e uma afirmou que não. Então, seguindo, nesse outro quadro, nós temos a seguinte questão que foi questionada aos gestores. As medidas aplicadas pela empresa, pela gestão, foram trabalhadas de maneira formal? 2 empresas responderam nessa opção, e informal, apenas uma disse que foi trabalhada de forma informal. Com isso, nós podemos analisar que o teletrabalho, a antecipação de férias individuais, a concessão de férias coletivas, o aproveitamento e antecipação de feriados, o banco de horas e suspensão de exigências administrativas em segurança e saúde no trabalho, como também o diferimento do recolhimento do Fundo de Garantia no Tempo de Serviço, todos esses itens que eu citei, eles compõem a medida provisória 1046. E como foi perceptível nessa análise de dados, as empresas elas se dispuseram desses artifícios disponibilizados pelo governo federal para exatamente estar utilizando como medida de gestão esses benefícios para si. Nesse próximo quadro, há uma pergunta que de igual modo foi realizada e aplicada aos gestores dos hotéis, mas que se refere diretamente a qual método é ou foi utilizado pela empresa se caso um colaborador venha ou veio a contrair a Covid-19. Então, 2 empresas responderam que o método utilizado é o afastamento mediante apresentação de atestado médico. Nenhuma empresa respondeu que foi aplicada a antecipação das férias, e uma empresa respondeu outros com a alegação de que não houve nenhum funcionário que veio contrair Covid-19. Então, para isso nós podemos perceber que a medida provisória número 1046, ela contempla que para a suspensão de exigências administrativas de segurança e saúde no trabalho, fica suspensa a obrigatoriedade de realização de exames médicos, ocupacionais, clínicos e complementares, especialmente ao regime de teletrabalho. Então, o colaborador, caso ele venha contrair a Covid-19 enquanto ele estiver trabalhando em home office, não é obrigatório ele realizar exames ocupacionais, clínicos e complementares para este meio. Bom, então para finalizarmos esse tópico de resultados e discussões, trazemos um quadro onde foi feita uma pergunta subjetiva. E a pergunta é a seguinte: a medida provisória 1046 de 2021, editada pelo governo, foi suficiente para atender às necessidades dos colaboradores? Se houve outra necessidade, qual foi ela? Então, uma empresa respondeu: foram muito satisfatórias as medidas que o governo federal tomou para ajudar os empresários.
A outra empresa já disse: não optamos por essa medida, visto que fizemos uma redução no quadro de colaboradores, com redução de horas apenas conforme o banco de horas interno, sem necessidade de formar redução de salário ou de horas trabalhadas. E outra empresa respondeu: sim, foi o suficiente. Então, com isso, podemos perceber que nesse intuito de diminuir os impactos causados nas empresas, o governo ele exatamente ampliou a Lei 14.020 de 2020, criando a medida provisória número 1046 de 2021. Com isso, é perceptível que as empresas elas utilizaram os meios competentes e legais para a aplicação da gestão nas empresas, como por exemplo, esta questão que assim foi perguntado, foi questionado, e eles utilizaram, em sua grande maioria, respostas positivas em relação à medida provisória 1046 de 2021. Olá, tudo bem? Sou a aluna Maria da Paixão Nascimento Rocha e irei falar sobre a conclusão. Objetivos alcançados. Lembrando que o objetivo geral foi analisar quais medidas de gestão estão sendo aplicadas nos contratos de trabalho em razão dos impactos causados pela pandemia da Covid-19 nos hotéis da cidade de Parnaíba, Piauí. Foram identificados home office, antecipação de férias, férias coletivas, redução no quadro de colaboradores e redução na jornada de trabalho, sendo assim alcançado o objetivo. Foram também alcançados objetivos específicos, pois as medidas adotadas pelas empresas ocorreram de maneira formal, eficiente e eficaz, garantindo assim o direito dos colaboradores. Concluímos então que houve resultados positivos nos hotéis e que conseguiram manter a empresa nessa pandemia funcionando, assegurando assim a segurança de seus funcionários e reduzindo os gastos. Sugestões a futuras pesquisas. Recomenda-se que esta pesquisa venha a ser realizada em outros setores da economia, para que os conhecimentos venham a ser aprimorados também em outras áreas. Desse modo, espera-se que esse trabalho fique como exemplo para futuras pesquisas, para que se possa entender como estão funcionando as empresas nesse tempo tão difícil que é a pandemia, e também ver sobre o papel do líder nas organizações. Agradecemos sua atenção.